Então eu falo o seguinte, que a fala de do Brau merece ser tomada com seriedade, porque não vem de um comentarista qualquer, né, mas de uma figura cuja autoridade simbólica foi produzida no interior de uma longa experiência histórica de antagonismo social. Foi o que eu falei no início, né. Trata-se de um sujeito que condensou em determinada etapa do rap brasileiro a forma artística de uma negatividade real. Quando eu falo de negatividade aqui, galera, eu estou mencionando Adorno, tá? Nos seus estudos, onde ele toma, né, esse parâmetro, vamos dizer assim, da arte enquanto potência transformadora a partir de uma negatividade, ou seja, de negar, né, eh, a forma como a sociedade está estabelecida historicamente, eh, hegemonizada por uma classe que, sobretudo com relação à arte, despreza, né, concretamente a sua importância social. Ao mesmo tempo que a indústria cultural, ela projeta figuras como o Mano Brown, ela também esvazia o seu potencial crítico. É o que eu falei, ainda que exista a crítica, que é o que ele está fazendo o tempo inteiro ali, é tentando trazer um discurso de que ele ainda é um sujeito crítico, essa crítica ela está completamente emoldurada por uma perspectiva progressista, né, que é aberta a essa intermediação com a indústria cultural e que, portanto, exige, né, dos seus agentes internos, as pessoas do rap, os rappers, né, que eles também dialoguem com essas questões. Então essa negatividade, essa perda da negatividade, ela está ligada também a esse processo de cooptação e neutralização que vários autores vão tocar, né, como por exemplo, o Anselmo Iap é um cara que eu li pouco e estudei pouco, mas o pouco que eu conheci, eu percebi ali, né, que ele faz uma espécie de reatualização das principais críticas, organizadas, né, pela Internacional Situacionista, trazendo para um debate mais atual, né. Ele tem um texto que eu sempre menciono aqui, sobre o fim da arte, né, que está aqui no meu canal também. Quando uma figura assim passa a formular a política como problema de sensibilização, aí eu vou explicar por que que ele está trazendo, né, o rap agora como uma espécie de conversão de valores quase que automático da classe dominante, né, como se a classe dominante fosse ouvir um determinado rap, assim, e falar: "Opa, agora eu entendi o que que é o mundo e vou agora passar a agir de outra forma", como se fosse um problema da ordem individual. Ou seja, essa crítica que o Brau traz, ela é uma crítica neutralizada, porque ela não toca na estrutura de formulação e formatação histórica dessas relações de poder. Essas relações de poder que o Florestan Fernandes, por exemplo, vai analisar. Sensibilização, né, diálogo ampliado e convencimento moral de agentes do poder. Não estamos diante de um detalhe retórico, mas de um empobrecimento substantivo da consciência. Essa questão também do diálogo ampliado, a gente pode perceber quando o Mano Brown convida o Fernando Holliday para, o seu podcast, né. Ou seja, ele convida o inimigo com a intenção de sensibilizar o inimigo, mas para além disso, porque o Mano Brown não é um cara ingênuo, né, o que está aí por trás disso? Será que é a possível conversão desse setor reacionário a uma conduta mais humanista ou o lucro em torno do que essas exposições podem gerar, né? Eu acho que essa questão vocês sabem bem qual é a resposta, né? O que deve ser examinado, portanto, é a forma histórica de consciência que nela se expressa. Por isso que eu recuso a categoria de vendido. Eu não acho que Mano Brown é um vendido, tá? Eu acho que ele representa algo muito mais complexo dentro da relação de conexão, da dominação de classe, que é parecido também com a prática do Emicida, do Djonga, dos filhos do Mano Brown, né. Bom, o primeiro ponto a estabelecer é que o Brau preserva o termo política em seus debates, ao mesmo tempo em que altera seu estatuto, redefinindo a função do rap no meio social, em consonância com o reordenamento mais amplo da produção cultural.
Então ele está falando o tempo inteiro de política, ou seja, as atenções se voltam ali como uma forma de um possível esclarecimento, né, já que o referencial ali é forte, né. A política não aparece como aí a interpretação que ele faz, né, que a política não aparece como luta entre forças sociais estruturalmente antagônicas, historicamente antagônicas, nem como expressão concentrada de relações materiais de dominação, mas como pedagogia da escuta, ampliação de público, sensibilização de consciências endurecidas e disputa discursiva por reconhecimento. Então, essa conversão que se opera nesse processo de mercantilização é verbalizado pelo Mano Brown em sua, né, completude, principalmente nesse podcast, né, e principalmente nesse trecho aí que a gente elencou para fazer essa análise, né. Então, basicamente, o centro de gravidade sai do conflito para a comunicação, né. Ou seja, como se ele tivesse fazendo uma crítica soft, que não vai no ponto nevrálgico da contradição entre capital e trabalho, da questão do Estado, da questão da indústria cultural, da questão da mulher que ele coloca ali, precisamente, né, porque ele faz uma análise muito rasa da questão de gênero ali, é como se ele tivesse quase que, não sei, trazendo um debate que ele tem que falar, mas que ele também não consegue avançar substantivamente, porque ele também não está preocupado com isso, né. Eh, então essa inflexão marca a passagem de uma consciência que tocava o nervo do antagonismo para uma consciência que busca administrar simbolicamente o antagonismo sem romper a moldura que o reproduz. Basicamente é essa questão que está colocada. Em Marx, as formas políticas e ideológicas se enraizam nas relações materiais da vida social, nas quais encontram seu conteúdo e sua forma invertida. O poder de figuras como Donald Trump, e aí ele essa questão, assim, só abrir um parênteses aqui, porque essa questão, eh, talvez seja a questão mais grave aí, em que ele denuncia a sua consciência ingênua. Consciência ingênua e servil ao mesmo tempo, né. Porque ele menciona Donald Trump, Netanyahu e ele deve ter mencionado ali o Ayatollah Khamenei, né, que foi morto nessas operações aí dos Estados Unidos. É aí que mora o perigo da crítica despolitizada, né. Porque o que eu coloco aqui é que o poder de figuras como o Donald Trump, né, e esses outros sujeitos que ele cita, encontra a sua base em determinações objetivas, como o Estado, o capital, a propriedade privada, né, o aparato militar, a finança ou a economia, né, os monopólios, a burocracia, o nacionalismo, a indústria ideológica que sustentam e reproduzem sua função no interior da ordem social. Ou seja, ele troca totalmente a função da própria ação política do rap com relação a uma possível sensibilização desses setores, a partir de uma mudança estética ou conceitual do rap. Se ele for agora de um outro jeito, a gente pode entrar nas casas e convencer as famílias e, quem sabe, dialogar com a classe dominante e amolecer o coração deles, né. Essa é uma consciência completamente perdida no próprio campo social, mas ela não indica uma ingenuidade da pessoa do Mano Brown, mas uma conduta política. Porque ele sabe muito bem o que está fazendo. Ele não é um robô, né. Ele é um sujeito que pensa, reflete e fala: "Não, eu vou por esse caminho". Ainda que ele faça uma confusão ali para analisar, ele tem consciência, né, do que ele está fazendo. Ele não está essa questão da contradição é analisada por nós, né. Ele acha que está no caminho certo e é aquilo ali, mas não é isso que a crítica deve se centrar, né. A crítica deve se centrar em quais os caminhos possíveis é possível traçar a partir de uma leitura verdadeiramente crítica do processo social e da função do rap dentro da sociedade de classes. Né, não é uma questão, assim, de convencer o Trump a partir de um rap pop. A crítica da economia política recoloca o problema em seu devido chão
ao situar a dominação moderna como uma estrutura social automática que submete os indivíduos às exigências da valorização do valor. Bom, o próprio resumo clássico da leitura marxiana, segundo a qual o trabalho é a fonte do valor e o lucro deriva do mais-valor apropriado pelo capital, sendo que a exploração decorre do funcionamento objetivo da forma social capitalista. Ou seja, galera, o que eu estou colocando aqui é que não é uma questão de convencer o Fernando Holliday a ser um cara humano. A função do Fernando Holliday é ofender toda e qualquer possibilidade de autonomia da classe trabalhadora. Por qual caminho? Caminho do fascismo brasileiro, né. E aí a gente tem que analisar isso historicamente, entender o que que foi e o que que é o fascismo brasileiro. E o que que é também o fascismo latino-americano, né. Eu já falei 1 milhão de vezes aqui da Batalha do Chile de Patrício Guzmán, onde tem lá os católicos que eram os fascistas do Chile, financiados pela burguesia, né, sempre. A própria greve, né, no Chile foi financiada pela burguesia. Por isso, a consciência de Brown é ingênua, pois ela toma como problema central aquilo que já é efeito secundário de uma engrenagem mais funda. Ao perguntar que música sensibilizaria Trump, ele rebaixa o problema do poder à esfera da subjetividade individual. Ou seja, é mais um mecanismo de despolitização de tudo, né? A pergunta é comovente, mas politicamente frágil. Ela supõe, ainda que involuntariamente, que o centro da dominação esteja na dureza psicológica dos governantes, quando o essencial reside na função objetiva que eles cumprem. Trump, hoje novamente presidente dos Estados Unidos, condensa em sua figura a personificação política de interesses de Estado e frações dominantes em disputa pela reprodução ampliada do capital. Então a crítica correta, né, seria essa. Seria ele falar: "Não, o rap ele nunca vai convencer o Donald Trump a ser outra pessoa, porque o rap não tem essa função. Não é a função do rap, convencer o policial a ser um policial humano, né, acreditar, a fazer com que a gente acredite na falácia do policial antifascista, no policial progressista, democrático, no bom governante populista, neopopulista, que vai empreender políticas de inclusão para que o rap, a cultura hip hop possa usufruir de editais, seja institucionalizado, seja reconhecido pela mídia burguesa, etc, etc. Não é essa a função do rap. A função do rap é justamente o contrário, é confrontar os limites impostos justamente por esse setor, historicamente, sobre, uma população imensa, né, tem como efeito manter essa população a um nível de subserviência que serve à dominação de classe. É só voltar ao Florestan Fernandes e ver qual é a leitura que o Florestan faz, da integração do negro na sociedade de classes. Foi penosa, foi uma outra escravidão. A república burguesa, ela não incluiu ninguém. Pelo contrário, o negro continuou, se o negro não tivesse por suas próprias forças, né, que incrivelmente ainda resistiam, né, se ele não tivesse pelas suas próprias forças empreendido, formas alternativas de, escapar primeiramente da opressão, ele estava fudido, mano. Ele não podia empreender uma revolução ali naquele momento. Essa que é a crítica que o Florestan vai fazer. O negro, os negros, eles não podiam empreender uma revolução nesse momento, por vários motivos. Não dá para entrar, porque senão eu vou precisar de uma outra live só para falar sobre isso. Porque existe um fator a nível mundial. Porque se a gente analisar o Haiti, a gente poderia falar: "Ué, por quê?". Se no Haiti, existia um processo, ainda que contaminado pela perspectiva francesa,
também, revolucionou o seu processo social. Mas por que que o Brasil não poderia, né? É preciso pensar sobre isso, porque isso mostra, de certa forma, o que a Spivak, né, coloca, que o subalterno não pode falar. A ingenuidade, porém, não esgota o problema. Há também o servilismo. Não é só uma ingenuidade, tem uma função social. A função social é ser servil ao sistema, que ele julga criticar. Cumpre uma função de convencimento, né, de ser um referencial, mergulhado nessa perspectiva servil, né, de que isso de fato é uma saída, é um horizonte para a produção cultural, para o rap, para a cultura hip hop de um modo geral. E, consequentemente, para a juventude. Em vez de falar a partir da classe e para a reorganização da classe, a consciência servil passa a imaginar que sua tarefa maior consiste em tocar o coração do dominador, como se o reconhecimento vindo de cima ainda guardasse alguma promessa de reconciliação histórica. Há nisso um traço profundo de subordinação, pois o horizonte da política se organiza em torno da expectativa de que o senhor finalmente escute, comprimindo a possibilidade de constituição autônoma de uma força antagonista. A função social, portanto, é qual? Impossibilitar a radicalização real das lutas populares. Não é radicalização em votar no PCBR, galera, pelo amor de Deus. Eu acabei de disponibilizar aí uma análise sobre o Jones Manuel, né. Não é radicalismo, não é votar no PSOL. Isso é uma chega a ser tosco o que o Jones faz, entendeu? É até enfim, essa é uma forma inferior de universalismo, porque confunde humanidade abstrata com igualdade material inexistente. Nenhum sistema baseado na violência centralizada é superado por movimentos que não se tornam ameaça real, e que a elite não é convencida, mas historicamente substituída ou derrotada enquanto força social. Porque na medida em que o rap se torna pacífico, ele perde totalmente a sua função histórica, ele virou uma coisa a ser utilizada à revelia do seu próprio processo histórico. É como se ele olhasse para trás e negasse a si próprio, enquanto a promessa de ascensão ou de inclusão na indústria fosse, mais sedutora do ponto de vista individual, né, já que essa inserção nessa esteira da indústria cultural, ela não contempla a base, né, ela concentra poder nas mãos de poucos, né. Então é isso, sem violência revolucionária não há qualquer tipo de mudança estrutural da sociedade, não tem como mudar o mundo sem tomar o poder, como diz o John Holloway, né. Leiam, mudar o mundo sem tomar o poder. O poder se sustenta por infraestruturas materiais de coerção e a conversão da luta em apelo moral funciona como um ritual inofensivo. É o que ele está fazendo. O Brau ele moraliza o debate. Ao invés de politizar, ele moraliza, sob o invólucro, né, de uma suposta visão política crítica. Né? À luz disso, a pergunta de Brown sobre sensibilizar Trump aparece como sintoma preciso da administração da derrota no plano da cultura. O artista, outrora, era ligado à denúncia da violência estrutural, passa a pensar o centro da ação na tentativa de converter simbolicamente o inimigo. Né? Tá. Há um segundo plano do problema, que a escola de Frankfurt esclarece com força, né. O Theodor Adorno e o Horkheimer formulam a noção de indústria cultural para indicar que a cultura, sob o capital, se integra à produção social padronizada, submetida aos imperativos de racionalização, lucro e administração que estruturam o conjunto da sociedade. Por que que eu estou falando isso? Porque ele levanta a questão do pop. Vocês repararam, né, que ele levanta a questão do pop. Eu mostrei aqui o vídeo no início, não tem como voltar. Porque ele fala assim: "Ah, a galera subestima o pop, fala que o pop é menor do que o rap", né. Como se ele tivesse ali buscando legitimar
O disco lá que ele fez, né, que é eu nem ouvi, mano, pra falar a verdade eu nem ouvi, eu vi algumas coisas e falei: "Meu Deus do céu". Não, isso não, isso não tem condições de digerir, né, é muito forçado, enfim. Então isso serve, né, quer dizer, essa leitura da indústria cultural formulada pela Escola de Frankfurt, ela serve como suporte para a gente pensar qual é a função desse pop dentro da dinâmica, né, de expansão da indústria, né, porque esse pop também quer dizer conversão, né, isso não é gratuito, não é à toa, né. Ou seja, a cultura de massas não é produto espontâneo das massas, mas algo fabricado por métodos industriais, padronizados e orientados pelo lucro, alimentando um ciclo de manipulação e necessidade retroativa. Por isso a questão da regressão da audição, né. Não é só a audição que regride, mas tudo, basicamente tudo regride. Esse aporte é importante para reler a fala de Brown sobre, gravar um disco romântico para entrar nas casas, falar com famílias, mulheres e crianças e dissipar o medo que parte da sociedade teria do rap. O que se apresenta como decisão humanista ou tática comunicacional também pode ser lido como adequação da forma artística aos circuitos de ampliação de recepção domesticada. O lar, a família e o consumo sensível de baixa fricção são, no capitalismo tardio, formas centrais de neutralização da arte antagonista. A entrada nas casas tem um preço. Para circular mais, a forma precisa oferecer menos risco, menos opacidade, menos negatividade irredutível. Ela tem que ser conciliatória, ela tem que aceitar o jogo. O conteúdo pode continuar mencionando política, racismo e povo, mas a organização sensível do material passa a obedecer à inteligibilidade reconciliadora exigida pela ampliação mercantil do público. A crítica permanece, porém rebaixada à intensidade administrável. Ou seja, não é gratuito todo esse discurso que ele monta no seu podcast. Para ler, para vocês verem, né, para ler isso a gente precisa aprofundar em determinados elementos, né, sem os quais a gente não consegue compreender corretamente o que está acontecendo. O livro afirma ainda que existe o crescimento mercantil do rap frequentemente não, que o crescimento mercantil do rap frequentemente foi confundido com vitória. É isso que eu falo, né. Quando, na verdade, introduziu inversões elementares da cultura, entre elas a ascensão social individual como resposta à pobreza e a concessão permanente às exigências do mercado. A fala de Brau pode ser situada exatamente nesse deve ser situada. É como se a gente juntasse nesse combo, né, a questão, histórica, estrutural do país e mais especificamente do negro na integração, né, na sociedade de classes, ao processo de mercantilização dessas expressões culturais que vieram desse setor. Quando o Brau se incomoda com a arte premeditada, porque ele vai falar isso no vídeo, vocês viram o vídeo, ou se não viram, vejam, que ele vai falar: "Não, a política tornou a arte mais premeditada, previsível", ele fala isso, "mal intencionada". Ele identifica de maneira confusa um problema real, tá? É aí que está a coisa, a sutileza de fazer uma análise dialética de figuras como Mano Brown, né? Eh, mas o formula de maneira invertida. O problema efetivo não é a intencionalidade política da arte em si. Toda forma artística séria supõe construção, seleção, teleologia e elaboração. O problema está no fato de que, sob a indústria cultural e sob a lógica da mercadoria, a própria intenção artística se torna administrada externamente, prevista pelo mercado, orientada pela recepção calculável e pela maximização do circuito de circulação.
A previsibilidade que ele sente não advém apenas do excesso de política, advém da integração da arte à forma mercadoria. Sem esse nível de crítica, a denúncia da arte premeditada pode acabar servindo ao irracionalismo estético contemporâneo, isto é, a ilusão de que a espontaneidade sensível, autenticidade e afeto imediato bastariam para escapar da reificação. Reificação, conceito de Lukács, que é isso, transformar a cultura em coisa, né? A obra verdadeiramente crítica afirma a mediação, sustenta a negatividade e, nesse movimento, recusa a reconciliação fácil, resiste à redução de seu conteúdo à mensagem consumível e inscreve na forma a marca do não idêntico. No lamento de que a política tenha se apoderado da arte e a tornado previsível, Brau apreende a heteronomia apenas de modo imediato. Seu núcleo reside na submissão da forma às exigências de aceitação, circulação, imagem pública e equivalência mercantil, o que mantém a crítica na superfície. Ou seja, o próprio fato dele estar falando isso no Spotify já quer dizer muito. É o que o Bourdieu fala, assim, o que pode ser dito nesses meios. Ele não está falando do Spotify, está falando da televisão, mas, enfim. O que pode ser dito nesses meios? O que pode, né, qual é o limite aí? O limite para ele tá muito bem colocado, né. Eu acho que, assim, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não ficar desqualificando as pessoas. É raso, mas a gente tem que explicar por que que é raso, né. E qual seria uma outra, eh, perspectiva mais profunda, né, abissal, com relação à visão empobrecida do Mano Brown. Porque, de fato, a visão do Mano Brown é muito pobre, é magra, né, é destituída de condições básicas, assim, para você conseguir compreender a realidade. O que ele está fazendo ali é o papel da alienação brutal. O Mano Brown, se a gente pudesse fazer uma síntese, o Mano Brown é o braço do capital dentro do rap. Ele simboliza os principais fundamentos, os principais pressupostos da indústria cultural, portanto, do capital, né. E ele não consegue nem esconder, né, ele tem um cinismo ali, que ele também consegue, reproduzir, que, busca de certa forma isentar ele das contradições. É só ver, por exemplo, qual foi a postura dele quando as pessoas começaram a questionar o fato dele ter levado Fernando Holliday ele falou basicamente o que ele falou: "Meu irmão, eu sou o Mano Brown, eu faço o que eu quiser, sacou? Vocês podem falar o que vocês quiserem, eu respeito", ele sempre fala isso, né, "eu respeito o que vocês estão falando, mas foda-se o que vocês estão falando, eu sou o Mano Brown, meu irmão". Eu vou falar o que eu quiser, eu tenho poder para isso, e vocês vão ficar aí chorando, entendeu? Basicamente isso que ele falou de uma forma mais educada. Isso mostra um cinismo, isso mostra uma falta de ética também, né, que isso é profundamente. Imagina um cara, né, isso é desolador, assim, para quem tem algum tipo de esperança ainda nessas figuras. Mas não há, o Mano Brown como referência política, ele deve ser superado. Não devemos, de forma alguma, nos referenciar pelo que fala Mano Brown, politicamente, nada disso. A gente precisa analisar, né. A mesma coisa Emicida, a mesma coisa Marechal, a mesma coisa, Felipe Ret, que é um outro caso que é específico. O Ret ele é um reacionário, é pior do que o Mano Brown, né. O Ret é um reacionário dentro do rap. Portanto, deve ser combatido, né. Essa perspectiva tem que ser combatida, ela não pode ser aceita no núcleo de uma cultura que se pretende emancipatória, né. A ostentação, a gente tem que qualificar como um crime social, não é algo banal o cara ficar ostentando riqueza no YouTube. Isso tem que ser visto como um crime.
Porque o cara se apropriou de dinheiro que provém de uma cultura popular. Ele não voltou porra nenhuma para a cultura, ele acumulou isso como forma de acumular poder. E ele exibe isso na internet como um ganho, como uma conquista coletiva, quando na verdade não é uma conquista coletiva, isso é uma conquista pessoal, corporativista, empresarial, portanto criminosa. O sujeito que enriquece numa cultura popular e concentra poder, ele não é amigo da cultura, né. Beleza, mano? Por isso que o Mano Brown é raso. Isso foi para comentar o comentário do Geraldo aqui. No meu texto sobre o Brown, né, que ele está aqui disponível no canal, que eu faço essa análise entre o Florestan e tal, eu formulo essas questões ao trabalhar com as categorias de liberdade condicionada, integração funcional e incorporação subordinada do negro à ordem burguesa. Sustento que a ascensão de Brown, longe de significar automaticamente um avanço da consciência de classe, pode operar como anestesia, sobretudo quando a exceção passa a funcionar como prova espetacular de que o sistema funciona. Essa coisa de que o sistema funciona é muito reproduzida nessa ideia de que os caras conseguiram, essa é uma vitória e tal, né? Eles cantam uma vitória coletiva, quando na verdade não tem coletivo porra nenhuma. O Brown, ele vai tocar muito na questão feminina, da questão feminina do rap. A questão feminina no rap é muito sensível, muito. Eu analisei isso na minha dissertação, né? Não de forma eh, profunda, que exige um estudo à parte, né, que vem sendo feito por várias mulheres, etc., mas como uma forma de situar o problema dentro do quiprocó mercantil do rap, naquele momento, principalmente, de transição, que eu estava analisando, que era de 2005 até 2017, que foi quando eu lancei o Som do Tempo, né. Bom, o rap ele é misógino, né, ele excluiu de todas as formas a participação da mulher, enfim, é uma estrutura vertical e masculina, ponto final, né. Leiam o livro do qual o livro do Bourdieu deixa eu ver aqui se eu acho. Eu li em espanhol, né, A Dominação Masculina e outros ensaios. A questão, então, das referências são importantes, não vai dar para eu falar sobre muitas, existem um zilhão de referências importantes, né, atuais e históricas, porque os processos revolucionários, a participação das mulheres foi decisiva em todos os processos revolucionários, e é muito pouco mencionada, né, você tem praticamente que fazer um trabalho específico para falar sobre o papel das mulheres, porque muitas vezes na própria historiografia o papel das mulheres é ocultado, né, não de forma ingênua, mas de forma a ressaltar um determinado status quo, né. Por exemplo, na Revolução Russa, a participação das mulheres foi fundamental. Na Revolução Espanhola de 1936, foi fundamental, assistam Libertárias. Libertárias é um filmaço, para entender o papel das mulheres, fundamental. E o rap tem um depoimento, no meu filme, né, que uma das entrevistadas falam a Lola, mais especificamente Lola Salles, ela fala assim: "Pô, as pessoas acham que o rap, ele tá fora da sociedade. Se a sociedade ela é machista, é óbvio que o rap ele vai reproduzir isso no seu interior", né. Ela fala isso no Som do Tempo, né, com as palavras dela lá. Então, o rap não é só machista, ele é misógino, né, excluiu a mulher durante muito tempo e a própria inclusão da mulher na indústria também é resultado de uma batalha, né, porque a indústria ela foi, eh, vamos dizer assim, ela foi conduzida também pelos homens, né. É só ver a história do rap do Rio de Janeiro, por exemplo, né, em São Paulo, etcétera e tal, né. Esse debate em torno da questão da mulher é levantado no podcast do Mano Brown de uma forma muito esvaziada,
E é também notável que esse corte não contemplou a visão das 2 mulheres que estavam ali presentes, né, o recorte foi feito em torno da fala do Mano Brown, deixando as mulheres como espectadoras. Isso não é um detalhe também. O corte, a intenção da fala, né, por mais que a fala seja vazia, seja rasa e tudo mais, ela cumpre uma função ali também, dentro do espectro da comunicação. Até porque a figura central ali é o Mano Brown, não são os entrevistados. É ele a figura, né. As pessoas vão ali ouvir muito o Mano Brown, o que que ele está falando, o que que ele pensa sobre isso, o que que ele pensa sobre aquilo. Aconteceu uma coisa, o que que o Mano Brown pensa, ele tem que falar sobre tudo, ele tem que estar conectado, mas ele enfim. A questão então é pensar a contradição em torno da mulher dentro de um espectro muito mais amplo, né, em que a própria história do capitalismo, ela foi formatada dentro de um modelo de exploração, por exemplo, na Revolução Industrial. Se a gente retomar o trabalho do Engels, clássico lá, a condição da classe trabalhadora na Inglaterra. Eu não me lembro exatamente de qual ano é, mas é um trabalho precursor do Engels, que inclusive no filme O Jovem Marx, né, do Raul Peck, ele mostra lá, que o próprio Marx falou assim: "Caralho, foi você que escreveu aquela porra, mano?" Aí ele: "Foi eu." Aí ele: "Porra", aí faz uma crítica lá também, mas reconhece, o próprio Marx reconhece. Enfim, foi um trabalho importante, né, tudo mais, e mostra o papel das mulheres no na Revolução Industrial, né, que projetou, né, sobre os setores mais, fragilizados, uma exploração sobre-humana. A gente não pode esquecer que o capitalismo se assenta, né, na exploração de crianças também. Bom, a presença das mulheres não é um adendo temático, ela implica uma reconfiguração possível da forma, na medida em que introduz outras temporalidades, linguagens, outras experiências do trabalho, da violência, da reprodução da vida. O cotidiano feminino, sobretudo das mulheres negras, condensa dimensões centrais da sociabilidade capitalista que o rap, em muitos momentos, tratou de maneira lateral, ou não tratou, ou distratou. O trabalho reprodutivo invisibilizado, a dupla jornada, a violência doméstica, a economia da sobrevivência e a gestão material da escassez. Quando essas dimensões entram na forma artística, de maneira consequente, elas tensionam o próprio campo do rap, seus eixos narrativos e hierarquias internas. O problema surge no modo como essa incorporação é mediada. No interior da sociedade capitalista, a ampliação de vozes e experiências tende a ser imediatamente traduzida como ampliação de mercado. A mulher aparece então simultaneamente como sujeito histórico e como segmento consumidor. Essa duplicidade corresponde à própria forma mercadoria, que absorve diferenças concretas e as reescreve como nichos. A entrada das mulheres no rap pode, portanto, operar em duas direções simultâneas, como aprofundamento da crítica social e expansão da base de consumo. É a análise dialética, né, da coisa. Ao identificar que o rap não alcançava mulheres, famílias e crianças, essa é uma fala do Mano Brown. Ao identificar que o rap não alcançava mulheres, famílias e crianças, ele realiza um diagnóstico empírico correto de que havia um bloqueio real de comunicação. A resposta, no entanto, é formulada em termos de circulação, entrar nas casas, reduzir a estranheza, tornar-se audível para quem antes não escutava. Essa operação coincide com aquilo que a indústria cultural historicamente realiza com enorme eficiência, ou seja, a domesticação de formas originalmente tensionadas, tornando-as compatíveis com circuitos mais amplos de consumo. Tá, eu já falei da questão do pop, mas como eu falei que estou lendo, eu vou recolocar para a gente eh, repensar a questão, né? Então ele fala, né, a questão do pop e tal. A crítica que Brau dirige ao rótulo pop toca um nervo exposto do campo.
mas não resolve a contradição. De fato, o pop funciona muitas vezes como categoria disciplinadora, utilizada para desqualificar qualquer tentativa de ampliação de público. Ou seja, não é tudo que é pop é ruim, sacou? Por exemplo, eu gosto de Men at Work pra caralho, eu acho foda Men at Work. Eu comecei ouvindo. Men at Work é uma banda pop, ponto final. Assim, não tem rock, não, é pop. Né, o Jamiroquai, eu gosto pra caralho de Jamiroquai, meu irmão. Pô, aquele baixista monstro, sacou? Aqueles passinho, pá, maneiraço. Então existe uma uma contribuição também do pop. Só que dentro do processo industrial da cultura, principalmente da música, né, vamos ser mais específico, porque o pop é uma categoria musical. O pop cumpriu uma função muito específica, né. Ele adequou aos ouvidos uma fórmula, eh, compatível, né, com a expansão mercantil dessas obras. Então o pop, quando a gente analisa o pop, não é assim, pop é tudo uma merda, né. No entanto, a recusa dessa crítica não elimina o problema material que a sustenta. A questão não é uma pureza estética ameaçada por um termo pejorativo, mas a reconfiguração da forma artística sob pressão das exigências de circulação ampliada. Ao esvaziar o eixo da produção para a comunicabilidade, abre-se espaço para uma reorganização interna da forma que favorece a estabilização de códigos, a suavização de tensões e a inteligibilidade imediata. Tem a ver com aquele texto do Adorno, né, da regressão da audição. Esse movimento tende a produzir obras mais acessíveis, mais reconhecíveis, compatíveis com múltiplos públicos e, portanto, mais integráveis aos circuitos da indústria cultural. A presença feminina nesse contexto pode ser mobilizada como vetor de ampliação dessa inteligibilidade. Introduz-se o afeto, a narrativa relacional, a domesticidade, elementos que facilitam a circulação sem necessariamente radicalizar a crítica. Para Brau, essa inflexão permite expandir sua posição no campo, consolidar reconhecimento, atravessar barreiras simbólicas que antes limitavam seu alcance. Para a indústria cultural, trata-se de incorporar um produto com forte capital simbólico de origem periférica, adaptando-o a formatos e sensibilidades mais amplas, capazes de gerar maior rentabilidade. A crítica interna ao rap, seu masculinismo, sua autorreferencialidade, é parcialmente absorvida e reprocessada como inovação de mercado. Isso não implica negar o conteúdo real das pautas femininas, mas exige compreender o modo como elas são integradas. Quando destacadas da totalidade social que as produz, essas pautas tendem a ser reconfiguradas como demandas de reconhecimento e inclusão, compatíveis com a ordem existente. A violência de gênero, por exemplo, pode ser tematizada sem que se toque nas estruturas materiais que a sustentam. O cotidiano feminino pode ser representado sem que se interrogue a divisão social do trabalho que o organiza. A abertura às mulheres carrega um potencial crítico efetivo, mas mediada pela lógica da mercadoria, ela se torna também um instrumento de expansão e estabilização do próprio campo. A forma artística se ajusta para comportar essa ampliação, e nesse ajuste, parte de sua negatividade se atenua. A crítica não desaparece, passa a coexistir com sua própria neutralização. É muito mais sutil. A estratégia de Brau se insere em um movimento mais amplo de reorganização da produção cultural sob o capitalismo contemporâneo. Agora, para fechar o raciocínio, cujo alcance ultrapassa a esfera das decisões individuais e das correções internas ao rap. A determinação central está na forma social que estrutura essa presença, capaz tanto de aprofundar as contradições quanto de reacomodá-las em novos termos compatíveis com a ordem vigente. Em vez de perguntar como a arte pode contribuir para que os oprimidos reconheçam o caráter estrutural do inimigo, ele pergunta que arte poderia tornar o inimigo menos inimigo. Brau ainda usa o vocabulário da política, mas já o esvaziou de sua gravidade histórica. Sua fala retém o prestígio moral da antiga rebeldia, porém,
a traduz numa gramática progressista de sensibilização, diálogo e ampliação de alcance, o que gera uma visão de mundo em que o capitalismo aparece sem crítica da forma mercadoria, o Estado aparece sem crítica radical do poder concentrado, a cultura aparece sem crítica suficiente da indústria cultural e o fascismo aparece como endurecimento subjetivo a ser comovido, não como desdobramento objetivo de crises e interesses materiais. Por isso que o Brown tergiversa quando ele é questionado sobre o Fernando Holliday no seu podcast. Uma pergunta que eu fiz em outra live sobre isso é: quais foram os ganhos da cultura hip hop depois dessa entrevista com o Fernando Holliday? Políticos, assim, ganhos de consciência. Nenhum. Seu pensamento não é simplesmente errado, ele é a expressão concentrada de um tempo em que a crítica foi metabolizada pelo espetáculo e devolvida à sociedade em forma de consciência conciliadora. Acabou o texto.